Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje nós vamos discutir temas muito importantes, fundamentais. Se você está chegando agora, se inscreva aqui no Portal do José, porque aqui a gente sempre aborda temas que você não vê pelos grandes meios de comunicação ou quando eles abordam de forma distorcida. A gente vai analisar por que eles fazem isso. Se você está chegando agora, então se inscreva e vamos embora juntos. Se você gostar, deu joia. Obrigado por vocês terem feito nosso portal chegar em tantos lugares e está sendo objeto de debate de muita gente bacana. Bom, muita gente entra aqui no portal e pergunta se eu tenho raiva da Rede Globo. Gente, eu não tenho raiva da Rede Globo, nem das organizações Globo. É como ter raiva de um ser inanimado, uma pedra. Não é essa a questão. O que eu faço aqui são análises políticas, análises econômicas e análises sociais de como as redes de televisão, tendo a principal como a Rede Globo de televisão, tem em países atrasados como o nosso, com grande déficit social e com grande concentração de renda na mão de pequenos grupos. Esse tipo de fenômeno não é um fenômeno só do Brasil. Noam Chomsky ele aborda isso aqui nesse livro dele aqui, mostrando que nos Estados Unidos, nos países capitalistas de maneira geral, para você ter um sistema de dominação econômica, é necessário que você tenha as vítimas desse modelo que concentra a renda na mão de poucos, as vítimas absolutamente convencidas que aquilo é uma boa coisa para as vítimas. E, portanto, quanto mais eles colocam conceitos, quanto mais eles, através da dramaturgia, dos filmes, da programação jornalística, quanto mais eles conseguem fazer com que as pessoas fiquem conformadas e formatadas e isoladas, sem acreditar na sociedade, sem acreditar em sindicatos, em associações, em organizações não governamentais, quanto mais você tiver uma sociedade assim e quanto mais essas pessoas conseguirem brigar umas com as outras, mais o modelo vai passando sem chamar muita atenção. A prova disso está nesse editorial de domingo do jornal o Globo, onde eles atestam exatamente o que Chomsky diz aqui. Eles praticamente confessam o crime e confessam para que serve um jornal, para que serve a comunicação em larga escala. Eles dizem que o governo político ameaça o governo que trabalha. Eles estão dizendo que o governo Bolsonaro está sendo prejudicado na entrega do patrimônio nacional, das concessões, das privatizações, porque a área pessoal, a área que está mais visível para o cidadão de uma maneira geral, cria muita confusão, eles falam muitas bobeiras, falam muitas bobagens, fazem muitas maluquices, isso acaba atrapalhando interesses. O que Noam Chomsky fala no livro dele é que todas as estratégias políticas governamentais de países que são coordenados pelas grandes mídias, a serviço das grandes corporações, visam sempre o interesse privado, sempre o interesse dos grupos. O interesse da população, o interesse da sociedade, das pessoas de carne e osso, é sempre relegado a quinto plano, porque essas pessoas, como elas não têm poder de mobilização, de estabelecerem as suas prioridades, obviamente quem tem o poder político e o poder econômico estabelece as suas prioridades. E a prioridade desse pessoal é fazer com que os grupos econômicos tenham cada vez mais dinheiro e a população que se dane é a prática comum. Um desses sintomas pode ser bem observado no Jornal Nacional dessa semana, que desempenha esse papel absolutamente alienante e destrutivo da sociedade de uma maneira geral. Se eu pudesse conversar com os Marinhos pessoalmente, eu daria o seguinte recado: família Marinho, vocês querem ajudar a nos roubar? Vocês querem ajudar a acabar com os nossos velhos? Vocês querem escravizar o trabalhador brasileiro? Vocês querem tirar todos os direitos? Tudo bem, continuem a fazer isso, mas não tentem nos fazer também de idiotas, de bobo, porque é isso que vocês fazem. Vocês estão a serviço das grandes corporações. A família Marinho começou lá com o seu Irineu Marinho lá atrás, pobrezinho. Aí hoje nós temos a família Marinho como uma das famílias mais ricas do planeta num país miserável como o nosso. E eles não perdem essa ganância de estarem agindo cada vez mais para esses pequenos grupos. E, gente, vamos separar aí os funcionários da emissora. Os funcionários, como eu já disse para vocês, os apresentadores, eles apenas emprestam suas imagens
para essa formatação de alienação de uma maneira geral. Quando sai um apresentador, entra outro, quando sai outro, entra outro, e a engrenagem continua sendo a mesma, a engrenagem da enganação, da empulhação, da alienação, do conformismo do povo de uma maneira geral. E depois deles terem vencido um grande round, que foi a reforma da Previdência, que vai encher o setor privado de dinheiro, o banco vai ficar mais rico ainda, as empresas de previdência vão ficar mais ricas ainda, agora eles estão no analgésico, né? Tentando aplicar para a população, que era uma coisa inevitável e que agora a gente tem que se adaptar com essa tortura para todo o sempre. E eles pegaram uma matéria muito simplória. A nossa amiga jornalista aqui, ela apresenta o telejornal sempre com semblante positivo, né? Mostrando que a reforma da Previdência foi uma coisa inevitável e que no final da história ficará uma coisa boa para todo mundo, né? Vamos acompanhar aqui a ideologia. Detalhe, não é essa jornalista que está fazendo a matéria da cabeça dela. Ela foi pautada para falar exatamente o que ela está falando e focalizar exatamente o interesse da emissora. Tanto é que a emissora não coloca em nenhuma matéria sobre previdência social alguém que faça crítica ao que está sendo feito no Brasil e o que eles estão tentando esconder a muito custo lá no Chile, né? Vamos lembrar aqui que mais de 1 milhão ou milhões de chilenos foram às ruas para repudiar esse modelo de previdência social que a Rede Globo de televisão e Paulo Guedes, que é o pau-mandado do sistema corporativo internacional, estão querendo praticar no Brasil. Mas eles não desistem, né, gente? Porque a cada ano que esse sistema funcionar, serão bilhões de reais que entrarão nos cofres das empresas que estão associadas a esse grupo. Mas vamos à matéria aqui, olha que coisa fofa. Um sistema de previdência, menos gente contribuindo e cada vez mais aposentados recebendo o benefício. As mudanças aprovadas no Congresso devem reverter essa tendência para manter mais trabalhadores na ativa por mais tempo. É o caso da Cleonice, 41 anos, casada. Olha só, eu gostaria muito de contato com a dona Cleonice, porque ela, segundo a Rede Globo, é um exemplo de trabalhador brasileiro. Vamos seguir. E com 3 filhos, que não pensa em se aposentar tão cedo. Começou como operadora de caixa nessa rede de supermercados e hoje é a responsável pela compra dos produtos que estão nas prateleiras. Cleonice está cheia de planos. Eu ainda acredito que eu vou produzir muito ainda. E a aposentadoria não passa pela minha cabeça, no mínimo por 20 anos. Neste momento eu quero trabalhar, eu quero estudar, eu quero me preparar mesmo para ser cada dia melhor naquilo que eu faço hoje. Pois é, dona Cleonice, a senhora certamente é o sonho de consumo de todo empreendedor no Brasil. Porque quem tem uma empresa vai morrer e a senhora vai continuar a trabalhar. A pergunta que a gente deve fazer é o seguinte: a senhora vai trabalhar tanto e quando é que a senhora vai viver? Quando a senhora vai ter tempo de ser feliz, de poder exercitar alguma humanidade? É para isso que servem os seres humanos? Bom, para a Rede Globo de televisão, para esse tipo de matéria, é assim. Então eles vão colocando esse tipo de situação e praticamente a gente acaba até se sentindo culpado pela situação que a gente se encontra no Brasil. Se você é pobre, se você passa dificuldade, se você está endividado, a culpa é tua. E aí eles ficam também dentro dessa ideologia, sempre passando aquelas mensagens subliminares que se você trabalhar, se você lutar, se você acreditar nos seus sonhos, você chega lá. Isso vai fazendo com que as massas fiquem cada vez mais alienadas e a dona Cleonice aí vira exemplo de todos nós para, no final da história, a grande máquina de moer carne ter sucesso, né? Então, é esse o tipo de crítica que eu faço sempre às organizações Globo e às grandes redes de televisão. Para finalizar o assunto, gente, 2 pautas aqui. A primeira é eleição na Bolívia, que a Rede Globo também fez matéria colocando em xeque as eleições na Bolívia, mas eles podem tirar o cavalinho da chuva, porque eu estou colocando a foto aqui do acordo que foi feito entre Evo Morales e Vladimir Putin, que assinou um protocolo de construção de usina nuclear na Bolívia para fins pacíficos. A Bolívia tem a maior reserva de lítio do mundo e esse é o mineral do futuro porque ele é o mineral
que ajuda a fazer as melhores baterias para telefones celulares. E a Bolívia está sentada em cima de uma jazida que pertence ao Estado boliviano e isso estava por trás das eleições. A tentativa de privatizar os recursos naturais na Bolívia. Eu peguei aqui no site El Chapuceiro, meu amigo aqui, ele dá um toque sobre esse assunto. Vamos lá. Ha marcado su territorio, ha dado un manotazo sobre la mesa y ha advertido que nadie se meta a Bolivia. Ha dado un respaldo absoluto Vladimir Putin a Evo Morales, así que con ese apoyo difícilmente el intento de golpe contra Morales pueda prosperar. Então, olha, a Rússia já demarcou terreno e já disse que não aceita nenhum tipo de interferência na Bolívia. Então, a TV Globo pode até pautar outro assunto, porque vocês não vão conseguir derrubar o Morales, não. E aqui está a foto da família Messias lá na China, e porque nós vamos agora ter que aprender mandarim aqui no Brasil, porque aquilo que seria típico de um governo de esquerda foi feito pelo governo de ultradireita. O presidente Messias assinou um protocolo liberando o visto para os chineses que nasceram na República Popular da China, que é uma república socialista, segundo Wikipédia, né, que tem um partido único e que não tem religiões circulando livremente lá no seu território e que estabeleceu alguns planos decenais de expandir o seu comércio, e não é à toa que essa estratégia estabelecida pelo Partido Comunista Chinês está avançando ao longo de algumas décadas mundo afora. O Brasil foi colocado na rota dessa expansão e é por isso que o Brasil tem tantos negócios com a China, deixando os Estados Unidos escanteado em muitas das situações. Resta saber também o que levou o presidente Messias a convidar a China a participar dos leilões do pré-sal e do gás aqui no Brasil. Porque se eles vierem participar mesmo, o que haverá será a transferência do controle de uma estatal brasileira para uma empresa estatal chinesa. Porque as grandes empresas de petróleo e gás da China são estatais e, obviamente, são ligadas ao Partido Comunista Chinês, que dá toda a diretriz econômica da China. Então, nós vamos receber muitos chineses aqui no Brasil. Eu gostaria de saber se na alfândega a Polícia Federal vai exigir saber se eles são comunistas ou não, porque o presidente Messias disse que veio para combater corruptos e comunistas. Então, como é que é essa história? Os comunistas daqui a gente não encontra, e ele vai importar os comunistas do maior país onde há uma maior concentração de comunistas. Eu gostaria de entender essa lógica do presidente Messias. Eles vão poder trazer para cá os telefones da Huawei? Eles vão poder estudar aqui no Brasil, vão poder se fixar também? Como é que vai ser isso? E os brasileiros vão poder ir para a China? A gente vai aprender muito sobre a história da China aqui no Brasil? Bom, são perguntas aí que o presidente Messias e seu governo ficam para responder. Gente, vamos ter eleições hoje na Argentina, no Chile estamos tendo todas as situações. Então o neoliberalismo durante muito tempo tomando conta dos países de terceiro mundo, parecem que vão sofrer um revés muito intenso a partir dessas situações todas, na Argentina, Chile, Bolívia e Equador. Bom, gente, eu fico por aqui, um grande abraço, mande suas críticas, sugestões e não deixe de se inscrever no nosso portal, tá bom? Até lá, até o próximo vídeo, tchau!